motivo pelo qual eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Só pra vocês entenderem, quando isso aconteceu eu tinha 16 anos. E meus pais viajaram no final de semana pra visitar nossa família que morava a 2 horas de distância. Então, como todo adolescente, eu tive a ideia de chamar meus amigos, meu namorado e os amigos dele pra dormirem lá em casa. E quando estava todo mundo lá, ficamos entediados e decidimos ir para uma festa. E como todo mundo ia beber, decidimos chamar um Uber ao invés de dirigir. Nós fomos, nos divertimos e na hora de voltar o Uber atrasou mais de 15 minutos. Eu achei que fosse normal, porque os Ubers costumam atrasar mesmo. Então, nós entramos no Uber e a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu decidi tirar um cochilo porque estava muito cansada. E quando eu acordei 20 minutos depois e nós estávamos numa rodovia no meio do nada. Eu perguntei pro meu namorado onde estávamos e ele disse que já estávamos nessa estrada há um tempo. E nós mandamos mensagens um pro outro e todos os nossos amigos falaram: "Não, tá tudo bem, esse é o caminho mesmo." Eu olhei meu endereço e no mapa nós estávamos a 45 minutos de distância da minha casa. E quando eu mandei isso no grupo, o pessoal se desesperou. Eu esqueci de falar, mas o Uber estava em ligação, mas ninguém conseguiu ouvir o que ele estava falando. Até que a minha amiga Sofia, que estava sentada no banco da frente, esfregou na cara do Uber o mapa e falou: "Nós estamos indo na direção errada." E ele começou a gritar no telefone. Aí nós saímos do carro e 1 hora depois nós chegamos em casa. Quando eu era crente mesmo, crentona, eu namorava o meu varão, né? Até eu descobri que ele me traiu e eu descobri isso na sala da pastora. A gente se conheceu na igreja, né, tudo e tal, e ele tinha ministério, etc e tal, era o cara. Eu ia nessa igreja, eu era uma irmãzinha muito do manto, muito da oração, e aí conheci este homem que tinha ministérios, etc e tal. Aí a gente começou a orar pra namorar, porque na igreja tem isso, né, a gente ora pra namorar, pra casar, noivar. Aí beleza, depois de muita oração, muito jejum, debaixo de muita unção, começamos a namorar. E o namoro, gente, juro, era uma bênção. O namoro era realmente uma bênção. Era incrível, a gente se dava bem. E aí, na igreja, tem muito isso de noivar rápido, casar rápido. Até pela questão mais do, né? Mas também não só isso, tipo, é porque é da igreja mesmo. As pessoas casarem cedo, casarem rápido, pá, não sei o quê. Ainda mais quando é uma pessoa tão abençoada quanto é esse meu ex, né? E aí a gente já tava organizando casamento, tipo, organizando mesmo. Escolhendo padrinho, vendo casa pra alugar, pra comprar. Isso com muito tempo de namoro, gente. Tipo assim, 5 meses. 5 meses, minha filha, você namorando na igreja e 5 meses tá namorando? Se em 5 meses você não tem filho e tá casada na igreja, é muito tempo. E aí ele liderava lá o ministério na igreja e abaixo dele tinha outra líder. Certo dia eu tô lá na igreja e entra ele, mais essa líder, na sala da pastora. E eu, que já era mais pra lá do que pra cá, já logo pensei: ih, gente, olha lá, armando o pecado. Vixe Maria, deve ser uma safada isso aí. Quando é líder assim, meu filho, deve estar no pecado, foi lá pra se confessar. Só que aí não deu 2 minutos e a pastora me chama lá também. Só que eu pensei o quê? Tá me chamando lá porque eu sou mulher. E outra, ele é líder e ele é quase meu marido. Não, olha a linha de raciocínio que eu fiz. Ele é líder, eu sou quase esposa dele. Então quando eu for esposa dele, eu vou ser líder também, né? E aí ela tá me chamando lá por quê? Porque eu sou mulher. E aí ela tá precisando de um acolhimento de uma mulher, de uma varoa abençoada, que sou eu. E aí eu fui lá, entrei na sala, tranquila e calma e corda. Aí entrei na sala, os dois com uma carinha de santos. Falei: ih, gente, tá estranho. Aí a pastora falou: senta aí. Aí eu me sentei. Quando eu sentei, a pastora olhou pra eles e falou assim: vocês contam ou eu conto? E eu sem entender nada. Aí a pecadora já começou a chorar, se derramar em lágrimas. Aí eu, muito que sonsa que eu era, né, pensei: ih, gente, deve ser doença. Ela deve estar doente, vou ter que acolher ela agora. Vou ter que dar um abraço amiga, vou ter que dar o colo pra ela chorar, porque é doença terminal, certeza. Daí, ele olhou pra minha cara e falou assim: ai, a Kátia tá grávida. A Kátia é a líder que tava lá. E ela chorando, aí eu olhei e fiz assim, ó: pecou. Essa aí tá no pecado. Jesus Cristo, que Deus tenha piedade. E eu super com esse pensamento de: vixe, bem que eu falei quando eu entrei aqui que a Kátia tava no pecado. Soltou o chimbil. Mas em nenhum momento eu pensei: ai, nossa, quem é o pai? Não, nada a ver. Na minha cabeça tava: irmã tá em pecado, vamos acolher, né? Só que entre um pensamento e outro que eu tava tendo na minha cabeça nesses milésimos de segundo, a pastora olhou pra minha cara e falou assim: a Kátia tá grávida do Felipe. O meu presente de Deus, a resposta das minhas orações? Para de mentir. Daí, nesse momento, o garotinho começou o quê? A chorar, chega, soluçava, faltava o ar dele. Coitado, né, gente? Ô, como sofre. Minha filha, fui na lua e voltei, não tava entendendo nada. Eu queria apenas uma coisa: desmaiar. Aí eu comecei a desembestar, falar: que é isso? Vocês estão loucos? Vocês transaram? Vocês não é crente, não? Aí eu falei pra ele: eu esse tempo todo esperando. E a pastora assim, ó, tipo: eita, sacrifício esperar, né, safada. E era mesmo. E tipo assim, o pau torando na sala da pastora, um caos na igreja. Aí lógico que ele tinha uma explicação, né? E olha, cara, que burro, que anta. Ele podia ter falado outra coisa.
coisa, né? Mentisse melhor. Ele olhou pra mim e falou assim, foi só uma vez. E eu tava bêbado. Mas você não é crente? E a irmã só chorava. Só chorava. Um chororô lascado. Será que foi assim no dia, gente? Até aí tudo bem. Tipo assim, já tava ruim o suficiente. Mas a pastora, ela conseguiu piorar. Ela olhou pra... Eita! Ela olhou pra mim e começou a falar simplesmente assim, não, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e o propósito de vocês é lindo. E eu assim, ó, gente, será que a gente tá falando do mesmo Deus? Ou será que ela tá falando que o meu Deus acha de boas traição? Não é possível. E enquanto tudo isso acontecia, ainda tinha momentos que minha cabeça ficava assim, gente, a qualquer momento vão entrar e vão soltar confete falando que é pegadinha. Certeza. Esse pessoal dessa igreja é todo, ó, tudo brincalhão. E a pastora falando, ela falou assim pra mim, não, porque quando a gente tá prestes a realizar alguma coisa na nossa vida, principalmente casamento, o inimigo, ele vem, ó, lançando setas. Setas. E isso é apenas uma seta do inimigo na vida de você. Essa gravidez é apenas uma seta do inimigo. A criança, essa criancinha aí que tá vindo pra nós, é seta do inimigo. E a menina toda se chorando lá, toda se morrendo de chorar. E seta do inimigo. E falou assim pra mim que o inimigo fica furiosíssimo quando você tá prestes a construir uma família. E ele ficou, lançando setas. Setas. E ela falou mais, viu, meus amores? Falou assim que isso tudo que aconteceu não foi o meu noivo, e sim o inimigo lançando essa prova pra ver se realmente a gente ia casar ou não. Entende? Não tem nada a ver com ele. Não é uma coisa de caráter. E sim o inimigo tentando destruir o nosso sonho. E caberia a mim pisar na cabeça do inimigo, enforcar o inimigo, esgoelar o inimigo e passar por cima de tudo isso e casar com o meu presente de Deus. Infelizmente, eu não tenho dom para ser madrasta, né? E aí eu saí daquela sala desnorteada. Eu fui rumo ao altar da igreja, aquele altarzinho, sabe? Fui lá, ajoelhei, botei o joelho no chão. Falei, Deus, tira este homem do meu coração, em nome de Jesus. Tira, que eu não quero perdoar ele. Falei pra Deus, na moralzinha aqui, eu e você, não quero perdoar, cara. E agora eu te conto da maior, menina. Sabe a seta do inimigo, que o inimigo lançou na vida dele? Virou o presente de Deus. A bebê nasceu, a bebê fica uma menina, deixa a revelação aqui. Ele não só assumiu a amante, como casou com ela, entendeu? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, entendeu? Não tem nada a ver, gente, o propósito era outro, eu que não tava entendendo. A seta do inimigo virou eu que era a seta do inimigo. Entendeu? Que atrapalhava o relacionamento dos dois. Depois eles tiveram outra filha e é isso aí, gente, família feliz. E eu a seta do inimigo. E depois desse episódio na minha vida, eu falo, mano, Deus é o cara, Deus é muito firmeza. Deus é, entendeu? Ele é o maioral. Mas tem uns pessoal, mano, tem uns crentes que... O dia que eu fui fazer os meus cílios e a profissional jogou água sani no meu olho. Bom, esse assunto, ele ainda é bem traumático pra mim, mas eu quero compartilhar a minha experiência para que vocês entendam que nem todo mundo que te abraça te considera. A moça com quem eu fazia os meus cílios, ela ganhou neném e saiu de licença maternidade. Ou seja, nesse tempo eu precisei procurar uma outra profissional. Foi então que eu pesquisei assim bastante e eu acabei encontrei uma outra profissional e eu gostei assim bastante do trabalho dessa profissional. Então eu marquei um horário com ela e fui. E assim, gente, eu super amei o trabalho dela, o atendimento dela. Ou seja, eu passei, a fazer os meus cílios com ela. Enfim, um certo dia eu fui para fazer a manutenção e assim que eu cheguei no salão dela, ela disse que precisava conversar comigo e me pedir uma coisa. Então ela começou a contar que ela descobriu que o marido dela me seguia no Insta e ela pediu para eu parar de postar as minhas fotos no Insta, pois segundo ela, as minhas fotos eram muito sensuais. Disse também que me achava muito vulgar e ela pediu para eu parar de postar as fotos para o marido dela não ver. Óbvio que eu não gostei da forma que ela falou comigo, então eu olhei para ela e falei para ela, olha, com todo respeito, tá? Mas se você tá incomodada, assim, tão incomodada, pede pro teu marido me bloquear ou você mesmo bloqueia ele. Então, quando eu falei isso pra ela, ela olhou pra mim e disse que já tinha pedido pro marido dela me bloquear, só que o marido dela não quis bloquear. Beleza, acabou o assunto, ficou um clima péssimo, fiz a minha manutenção e fui embora. E claro que nesse dia mesmo já procurei o marido dela no Insta e eu mesma já bloqueei ele. Tá bom, um mês depois eu voltei novamente para fazer a manutenção e assim que eu cheguei no salão, quem que estava lá? Exatamente, o marido dela.
Quando eu vi ele, eu fiquei extremamente sem graça, fiquei sem jeito. E ela toda grossa já mandou eu deitar na maca. E, gente, assim que eu deitei na maca, essa mulher do nada começou a fazer um barraco com o marido dela. Ela começou a bater nele, ela jogava cadeira nele. E enquanto ela batia nele, ela gritava e falava assim: você gostou? Gostou? Então pega ela e leva ela pra sua casa. Ela falava: tenta pelo menos disfarçar na minha frente, você comeu a bunda dela com os olhos. Nisso, o marido dela entrou no carro e saiu cantando o pneu. Então ela voltou pra dentro do salão e sentou pra fazer os meus cílios. Antes que vocês me perguntem, mas por que você não foi embora, gente? Eu travei. Juro pra vocês, eu sempre achei que, sei lá, numa situação assim eu faria alguma coisa, falaria, levantaria e ia embora, mas eu simplesmente travei. Então ali ela começou o procedimento e assim que ela começou, ela jogou um líquido nos meus olhos. E foi então que aquilo começou a arder demais. E assim que eu tentei abrir os meus olhos, gente, só piorava, a dor só aumentava. Foi então que eu senti o cheiro da Cândida e comecei a perguntar pra ela o que ela tinha passado nos meus olhos. E ela não respondia, ela só pedia pra eu manter a calma. Nisso eu fui, liguei pra minha mãe e pedi pra minha mãe vir pro salão com urgência. E assim que minha mãe chegou no salão, a gente rapidamente já fomos pro hospital. Eu fiquei sim, assim, tipo, por vários dias com a visão bem ruim. Mas, gente, graças a Deus não aconteceu coisa mais grave, sabe? E eu agradeço muito a Deus, porque hoje pode ser que eu não estaria tendo a minha visão. Eu fiz um BO contra ela, fiz tudo que tinha que fazer, só que infelizmente, hoje com a tal da fiança, ninguém fica preso, né? Mas ainda bem que pra nossa esperança, gente, o karma, ele existe. Porque depois dessa situação, ela perdeu literalmente todas as clientes dela. Até o salão dela, ela fechou. E eu que peguei o meu marido e o meu ex na cama com outra mulher. Sim, eu sou a pessoa mais dedo podre que existe na face dessa terra. Bom, vamos lá. Eu fui casada por 7 anos com o meu primeiro marido. E desse casamento nós tivemos uma filha. Só que infelizmente chegou num ponto que o nosso casamento já não estava mais dando certo. Então, para não ter brigas, principalmente pela nossa filha, a gente decidiu terminar numa boa e decidimos sim manter uma amizade. E até aí, gente, deu super certo. A gente tinha uma relação extremamente amigável. Enfim, um ano depois eu conheci uma outra pessoa e comecei a sair com essa pessoa. Comecei, a conhecer essa pessoa. E depois de um tempo ficando com essa pessoa, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Então, 3 meses depois que a gente estava namorando, a gente decidiu morar juntos. E depois de alguns meses morando juntos, infelizmente, o meu marido ele foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava. Até que chegou num ponto que o meu marido ele começou a entrar em desespero, porque ele procurava trabalho, só que ele não estava conseguindo achar emprego de jeito nenhum. Foi quando eu tive a ideia de ligar para o meu ex-marido e perguntar para ele se ele não tinha nenhuma vaga lá na loja. O meu ex, ele tem uma loja de carros. E deu certo, porque ele disse que sim, que ele tinha uma vaga sim, então ele acabou contratando o meu marido. Então, como eu estava dizendo, o meu ex-marido contratou o meu marido para trabalhar com ele. E sim, até aí deu super certo, os dois se davam super bem. Tanto que a pessoa de confiança ali da loja passou a ser o meu marido. Tá bom, passou um bom tempo. E esses tempos atrás, eu fui lá na loja para poder levar uma marmita pro meu marido. E vi que tinha uma moça nova trabalhando lá na loja. Cumprimentei essa moça, deixei a marmita com o meu marido e fui embora. Beleza, se passaram 2 meses... E um certo dia, o meu marido disse que ia precisar ficar até mais tarde na loja. Ele disse que ia ficar junto com o patrão lá, pois o caixa não estava batendo. Tudo bem, né? Ele sempre saía 6 horas do trabalho. Nesse dia, ele chegou em casa 11 horas da noite. Só que até aí, gente, beleza. Eu não podia reclamar, até porque trabalho é trabalho. Tá bom. Uma semana depois... O meu marido me enviou uma mensagem dizendo que ia precisar ficar novamente até mais tarde no trabalho.
Só que nesse dia eu ia para a igreja, então eu precisava entregar a chave de casa para ele. Só que do nada ele parou de me atender e parou de me responder, e eu precisava falar com ele por conta da chave. Foi então que eu pensei comigo, bom, eu vou até a loja, deixo a chave lá com ele e de lá eu vou direto para a igreja. E foi isso que eu fiz. Só que assim que eu cheguei na loja, gente, a loja estava fechada. Eu fiquei sem entender nada e comecei a ligar de novo pro meu marido, só que ele não me atendia. Foi quando eu senti, eu não sei explicar, eu senti uma coisa assim tão forte falando dentro de mim, mandando eu ir até a casa do meu ex. E eu fui. E detalhe, gente, eu estava com a minha filha. E assim que eu cheguei na frente da casa do meu ex, eu vi que o carro dele estava lá e a moto do meu marido também estava lá. Só que a moto estava bem assim atrás de um murinho que tem lá, escondida. Foi quando eu lembrei que a minha filha tem a chave da casa do pai. Então a gente foi até a minha casa, pegamos a chave e voltamos para a casa do pai dela, que no caso é o meu ex. Chegamos lá, entramos bem quietinha e a minha filha atrás de mim filmando tudo. A casa dele, gente, é bem grandinha. Então foi quando a gente começou a subir as escadas. E quando eu tava na metade da escada, eu comecei a ouvir risadas, eu comecei a ouvir gemidos, eu ouvia barulho de beijos. Então ali eu pedi forças para Deus e entrei naquele quarto. E assim que eu entrei naquele quarto, tava os 3 pelados deitados na cama. O meu ex, o meu atual marido e a secretária que começou a trabalhar na loja. Eu paralisei, só que a minha filha, tadinha, quando ela viu aquela cena, ela ficou, acho que com tanta raiva que ela foi pra cima da mulher pra poder bater na mulher. Então eu fui, peguei a minha filha e sumi dali. Gente, eu só queria sair dali. Eu só queria tirar a minha filha daquele lugar. A minha filha, ela chorava de soluçar. Então eu olhei pro meu marido e falei pra ele, dentro da minha casa, na frente da minha casa, você não passa mais. Foi a única coisa que eu consegui fazer. Então fomos pra casa e assim que eu cheguei em casa já arrumei todas as coisas do meu marido e mandei entregar lá pra mãe dele. Já faz um tempinho que isso aconteceu, mas atualmente os dois continuam trabalhando juntos. Eu só sei que os dois vivem em boates. Atualmente eu estou conhecendo uma outra pessoa. A primeira coisa que eu fiz foi apresentar ele pra minha filha, porque a opinião da minha filha vale muito pra mim e acabou que ela gostou muito dessa pessoa. Só que dessa vez eu quero ir com bastante calma pra eu realmente ter certeza se é isso mesmo que eu quero. Afinal, né, gente, de dedo podre eu entendo.